Pelé aprendeu a chutar bola com Golias. É. Esse programa ainda existe, ele está no YouTube. Não, é o único que sobrou do incêndio. Um incêndio na Record e só sobrou esse, né? Só sobrou esse. Por isso que só repete esse. O Pelé, ele é tão iluminado que pega fogo em 4 anos de programa, sobra só o programa que o Pelé participa. Esse é o Pelé. A Cidinha Campos fazia mocinha. Porque é uma coisa interessante, Márcio. Por que não tem o primeiro capítulo? Pelo seguinte, a ideia da família Trapo não era essa que foi para o ar. Era o seguinte, tinha o mordomo, que era o Jô. Por que o Zenon não tinha mordomo? Porque ele dava, o Jô, que era o gordo, dava tanto prejuízo, quebrava tanta coisa, que ele trabalhava praticamente de graça para pagar os prejuízos. Tinha a Renata Fronzi, que era casada com um empresário italiano, tinha uma confecção de camisas. Isso. O Ricardinho era o gênio, era o cara que corrigia o pai, o cara que sabia tudo, que irritava o pai porque ele tinha um conhecimento enorme. Isso foi ideia minha, baseado no filme do Charlie Chaplin. E a Cidinha Campos, que o teatro era o cenário, né? Onde morava a família Trapo, era ao lado do Teatro da Record. E a Cidinha sempre ia ter que trazer algum cantor, algum artista famoso para ser entrevistado no programa. Essa foi... Então, começou a família Trapo, Quando o Golias entrou, o Golias matou a pau. Quando ele entrou, ele matou a pau. Aí nós nos reunimos e acabou com a gente. O caminho é outro. Esquece convidados, esquece políticos, vamos fazer uma comédia. Que era para ter outras coisas, convidados. Era uma família que recebia em casa. Foi a ideia inicial. Só que no segundo programa... Não, mudou. Aí passou. Era uma fase boa. A gente era muito unido. Como é que era uma semana de gravação da família Trapo? A família Trapo começava na casa do Jô. Eu ia para a casa dele e a gente começava a montar o programa. A gente fazia um briefing. Então, primeiro a gente discutia o assunto. Vamos fazer isso assim, 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 assim. Vamos fazer. Então, começa. Número 1. Zanoni está fazendo isso aqui, fazer uma... Não é copy desk, não seria a palavra certa. É uma escaleta. Escaleta. E a gente dividia, tinha que ser em números pares, tinha que ser 8 ou 10 partes. Eu escolhi, eu vou ficar com 1, 3, 5. E o Jô ficava com os outros. Tá. Então a gente escrevia, dava para uma secretária e ela depois passava limpo. Passava limpo na máquina de escrever. Máquina de escrever. Aí começou a dar problema de ciúmes. Que o Golias que eu escrevesse para ele e não queria que o Jô escrevesse. E tinha o Zelone também, que gostava mais do texto do Jô do que do meu. Coisa normal que tem. Então, até que tem até hoje. Aí nós tínhamos uma ajuda muito grande. O dono da estação dirigia, fazia parte da equipe A. E o Newton Tavesso, que você deve ter conhecido, é um gênio. Nunca trabalhei com o Newton, mas é um gênio. Você ia trabalhar com um sujeito fora do normal. E o que aconteceu? Agora me deu um branco. Estava falando de... Você estava falando como era o dia da... O que eu combinei com o Jô? A ideia dele. Vamos comprar 2 máquinas iguais. A IBM tinha lançado uma máquina que tinha uma bolinha, uma esfera. Você chegou a conhecer, não, né? Não. Eu cheguei a trabalhar numa Hamilton. A Hamilton comecei, mas é aquela normal. Mas nós compramos 2 máquinas iguais. E olha a loucura que a gente fazia. Vamos supor que eu fosse escrever a primeira parte.
e o Jô fosse escrever a segunda. Tinha que ter, no máximo, 3 ou 4 páginas, cada ação. Eu tinha que terminar a minha parte na última linha, vamos dizer, da página 4, porque na página 5, na primeira linha, já entrava a parte do Jô. E ninguém sabia que escrevia o quê, porque as letras eram iguais. Perfeito. Comprar 2 máquinas iguais. Agora, isso é coisa de louco. No dia seguinte, a gente entregava o texto. Esse texto ia para a produção, a gente gravava na segunda-feira. Ao vivo, como se fosse ao vivo. Ao vivo, mas já tinha videotape. Já tinha videotape. Só que não tinha condições de cortar a fita, que era muito cara, aquelas fitas de 4 polegadas eram caríssimas. Então, era direto, você não podia cortar a fita. Errou, então, volta. era um programa ao vivo gravado. A gente começava a tarde inteira ensaiando, de noite a gente gravava às 8 horas, cobrava público, pagava ingresso para entrar no teatro. Vocês ensaiavam com público ou sem público? Na época? O ensaio era com público? Não, ensaio não. Ensaio sem público. De tarde, depois o pessoal ia se arrumar. E o pessoal guardava piada para jogar só na hora que tivesse o público, para pegar o outro pelo contrapé? Ou seguia o texto bonitinho? Não. Acontecia na hora. Os cacos do Golias e do Jô também.